Olá a todos, eu sou o Rafael e hoje vou-vos contar o dia o dia em que eu passei vergonha num ecrã gigante. Mas o mais engraçado desta vergonha é que eu só soube dela dias depois. Vocês provavelmente não estão a perceber nada do que eu estou a dizer. Como assim passaste vergonha num ecrã gigante e só percebeste dias depois? Calma que eu vou explicar tudo aqui neste vídeo. No verão de 2018, eu, a Mimi, a Maria e a Susana fizemos uma curta-metragem para um concurso de Torres Vedras. O objetivo era fazer uma curta-metragem, lá está, cujo tema fosse ou as invasões francesas ou a rota histórica da linha das Torres, pronto. Entre esses temas já estão a perceber mais ou menos. E nós fizemos uma curta-metragem. A história era basicamente 3 raparigas, amigas, que viviam a época das invasões francesas e pronto, e era a sua situação ao longo das 3 invasões francesas a Portugal e como reagiam, o que é que acontecia, por exemplo. Então ser isto, mas pronto, faz parte da história. A morte dos pais da Mimi, na ficção, também na curta-metragem, por amor de Deus, a ida do seu irmão para a guerra e pronto, e começa a entrar aí a minha vergonha. A minha e a todos, mas foi sobretudo a minha, e eu explico porquê. Fizemos a curta-metragem, tudo bem, tivemos um problema porque eu tenho um problema quando faço curtas-metragens, que é, metem um limite de tempo e aí já me estão a cortar um bocado. Porquê? Porque eu fiz a história e dizia lá, limite 5 minutos. Mas eu também, porque ainda não fiz muitas, já fiz algumas curtas-metragens, mas nada profissional e nada com o tempo contado, disseram, tens de fazer 5 minutos. E eu, pronto, fiz e não tive, eu fiz o mínimo que pude para a história ficar minimamente interessante, mas não tive noção que seria mais do que 5 minutos. E foi um bocado, tive de cortar algumas falas, no final ficou um bocado esquisito. Não ficou tão boa a história como eu queria, porque eu gravei mais coisas, mas tive de tirar essas coisas, infelizmente. E, a meu ver, tudo era crucial para se perceber a história e tirar um bocadinho já era mau e tirar muitas coisas pior. Mas pronto, fizemos a curta-metragem, enviámos isto tudo em agosto, no início de agosto de 2018, e os resultados saíam no final de outubro. Eu enviei a curta-metragem, já um bocado envergonhado, mas pronto. E aquilo, depois no final tinha tudo uma cerimónia, tínhamos de ir lá a Torres Vedras, não fomos, e já vou explicar o porquê. Não fomos, também porque eu não sabia se ia ganhar, só iam revelar lá. E ir de Coimbra a Torres Vedras à noite só para receber um prémio que eu nem sabia se ia ganhar, acho que não valia muito a pena. Por isso, deixámos nas mãos do destino e fosse o que fosse. Não ganhámos, mas ganhámos. Ou seja, isto foi muito distinto, não ganhámos a nossa categoria, neste caso era a categoria dos alunos do secundário, mas ganhámos a exibição da nossa curta-metragem no ecrã gigante. E aí começa a vergonha, porque eu na altura não tive noção da vergonha que eu estava a passar, porque a minha e Maria e a Susana aparecem nos 5 minutos da curta-metragem. Eu apareço em 15 segundos, no entanto, e nesses 15 segundos eu consigo passar mais vergonha do que elas em toda a curta-metragem, porque eu basicamente chamávamos um rapaz para fazer o irmão da Mimi que, pronto, que ia para a guerra e depois no final regressava, mas não veio. E então aqui o Rafael teve que se desenrascar e pronto, e fazer esse papel. Mas vocês, para perceberem melhor a vergonha, eu vou reagir. Eu dividi, não vi a curta-metragem em si, dividi em 3 momentos que eu tinha na memória, lembrava-me, e vou reagir a eles. Já não vejo há muito tempo mesmo, não vou brincar, portanto esta reação vai ser o mais verdadeira possível. E a última, são 3 partes da curta-metragem, e a última já tem a minha vergonha incluída. Por isso aí vocês já vão perceber. E no final vou explicar porque é que não foi uma vergonha que eu tive noção no dia. Começando aqui pelo primeiro excerto da curta-metragem, eu intitulei como Fuga. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Se não me engano, é o momento em que as 3 personagens principais, a Mimi, a Maria e a Susana, têm outros nomes na ficção, fogem das explosões. E eu vou explicar como é que eu fiz as explosões. Calma, ninguém nos garante que vai haver conflitos, apesar de ser o mais provável. Não podemos ter medo. Tens razão, positividade. Foi isto! Já está aquilo pelo qual nós receávamos, já vamos para casa. Não, lembra-te que Os pais nos disseram, em caso de conflito, fugiamos-nos. eu conheço esconderijos muito bons, sigam! E os nossos pais? Quando acalmar vamos ter com eles, agora vamos. Vá, vamos! Adoro isto. É demais este grito. Porquê? Eu vou explicar. Porque eu... Como é que nós gravamos?
nós não estava eu, o Gonçalo e o nosso irmão Zé Maria e a nossa avó paterna, a avó Sila, a gravar. Estavam todos lá atrás e pronto, as personagens principais estavam à frente da câmara, como é óbvio. Tinha de se ouvir um canhão e tinha de se ouvir gritos, não é comum ouvirem-se armas e canhões e as pessoas continuarem a andar como se não fosse nada. E como é óbvio, nós não temos canhões, por isso eu disse assim: Gonçalo, dá um grito, que é de género, quando elas têm que se levantar à pressa para perceber-se o que está a acontecer e têm que fugir. Eu disse: mandei um grito, mas um grito agudo. E o Gonçalo não me mandou, de género, não sei se foi por vergonha ou se não queria, não percebi, mas não mandou. E entretanto eu dou por mim: e não é este grito que está aqui. E tirei a parte do meu grito, obviamente não fazia sentido. E por cima pus os canhões, e pus as balas, e pus as pessoas a gritar, pus tudo. E eu lembro-me que ao editar, eu encontrei este grito no YouTube, este que se ouve mesmo na curta-metragem, porque não é o meu. E pensei, eu tenho que pôr esta pérola, isto é demasiado bom para não se pôr. Entretanto, a cena desenrola-se e vamos passar ao segundo certo, que eu estou a ver aqui, chama-se Abraço. E porquê? Porque é a altura em que os pais da Mimi morrem, na ficção. Por curiosidade, usámos fotografias da nossa avó paterna e do nosso avô paterno quando se casaram, mas foi engraçado para nós porque sabemos o significado daquelas fotografias e pronto, foi especial nesse sentido. E por isso vou reagir agora ao segundo excerto, que se chama Abraço. E eu lembro-me que disse assim: Mimi, tu estás triste, não é? Chegas lá e abraças as duas gêmeas. E ela queria-se rir tanto que ela só senta-se no meio delas e eu lembro-me que ela só faz assim. Ela encostou a cabeça no, se não me engano, no ombro da Susana e depois é que eu disse: olha, para abraçar as duas. E depois é que se abraçaram. E vocês vão ver, eu lembro-me que aqui há um corte, isso eu lembro-me. Vamos ver. Assim que tudo acalmasse, encontrávamos aqui. Olha, a nela. Olha, nela, por falar nela, só que como se eu via a minha voz, eu tive que cortar o... O que é que aconteceu? Meus pais. A Alexandra vai ali buscar um copo de água ao chafariz. Eu aqui dei zoom à cara da Susana porque a Mara estava-se a rir muito, demasiado. Por isso e ela própria estava-se a rir, só que eu pensei. Mas o que é que Entre o riso histérico da Mara ou o risito da Susana. Saímos de esconderijo. Eu fui para a minha casa ter com os meus pais. E quando lá cheguei... Encosta e depois é que vai o abraço para ti. A cara da Mara é impagável, aqui é. E agora é o excerto que eu ia dizer que todos estavam à espera, mas eu espero que ninguém esteja à espera porque isto é um crime, o que vamos ver aqui. E eu relembro, nós convidámos um rapaz, um bocadinho mais novo que a Mimi, não da minha idade, mais novo não, um bocado mais velho que a Mimi, mais novo do que eu. E ele não pôde ir. Ai, Nossa Senhora. No dia seguinte soube que não tínhamos ganho, e tudo bem, mas depois, para aí 2 ou 3 dias depois, estava eu na escola e recebi a notificação de identificação no Facebook e vi lá as nossas fotografias. Quando eu vi a fotografia, que eu vou deixar aqui à luz, a fotografia da nossa curta-metragem a ser exibida num ecrã gigante de um cinema ou de um teatro, não faço a mínima ideia, em Torres Vedras, eu fiquei histérico. E eu pensei que quem me dera ter estado lá para ver pronto, a curta-metragem a ser exibida no ecrã gigante. Mas depois caiu a ficha e eu pensei, calma aí, eu gravei uma cena no final. Eu tive de fazer de irmão da Mimi a chegar da guerra, uma t-shirt verde toda rota, que eu tive de rasgar, já era velha, portanto também não fez muita diferença, mas pronto. Tive de rasgar, fui buscar terra, misturei com água, lama, pôr na cara, na roupa, foi o máximo, aquilo foi demais. E depois ainda a chorar. A Mimi ainda consegue, por isso é que eu digo que a Mimi até é boa atriz, porque ela consegue ainda puxar uma lágrima ou outra. Eu também consigo, já, mas quando ouço uma música emotiva que gosto muito, pronto, não consigo fazer quando me dizem, olha, vais abraçar a Mimi e vais chorar. Eu não consigo, aí eu desato-me a rir. Eu sou uma pessoa que se ri com uma facilidade tremenda. E eu não estava a conseguir chorar. E eu lembro-me que tivemos de buscar uma coisa que até se dá na aula de ciência, de físico-química, não sei como é que se chama aquela coisita, aquele instrumento, pronto, não sou de ciências também. E tive que meter, género, tive que encher aquilo de água e tive que pôr aqui no canto do olho para fingir que estava a chorar. Só que eu não estava satisfeito, porque também não era eu gravar e diziam, não se nota nada que estás a chorar. Ou neste caso não estás a chorar. Então o que é que eu enchi isto e era só água a escorrer-me pela bochecha, que era uma coisa louca. E depois o melhor é que quando a pessoa está a chorar muito, a certa altura parece que se está a rir.
Mas naquele momento eu estava a sorrir porque eu me estava a rir mesmo e eu tive que fazer um zoom incrível, já na curta-metragem, se eu me lembro, só se vê para aí um bocado o meu olho e a minha bochecha e um bocado a minha boca. Porque se apanhasse mais a minha cara, eu só me estava a rir às gargalhadas. Era demais. E agora vou reagir ao último enxerto da minha curta-metragem, que é a parte da vergonha alheia. Por favor, tentem não vomitar. Aliás, tanto que o título é mesmo vergonha. Vamos lá ver isto. Elas abraçam-se, encontraram-se após a terceira invasão francesa. Ainda bem que estão bem. O que é que aconteceu? Parece que foi uma invasão, a terceira. Mas os franceses não nos deixam em paz. Já nos deixaram. Como assim? Foi graças às minhas torres, velho. Como mais? Aqui notam que é um corte nas fotos, que Cheguei tive a mesmo de onde é que cortar. está o meu irmão? Clara, olha para ali. A direita. Clara, olha para ali. Afonso! Clara! Estava-me a cair a água. Vocês não têm noção. Eu estava-me a rir e a água a cair, parecia um jarro. O Gonçalo ia lá. Gonçalo, mete aí um bocado de água. Punha água e aquilo escorria. Era um máximo. Era um máximo completo. Espero que tenham gostado de ouvir a história de quando eu passei vergonha num ecrã gigante. Acho que muito poucas pessoas podem acabar de dizer isso. Eu não queria acabar de dizer isto, mas pronto. Não esqueçam de deixar o vosso like, de comentar qual foi a maior vergonha que já passaram na vida. Neste caso a minha foi sem dúvida esta do ecrã gigante, mesmo sem eu ter assistido, com certeza que foi de morte.